do Nick Silver e como foi a relação do elenco com o texto e as demais referências surgidas. Bom, eu conheço o Nick Silver e o Pterodactylus, esse texto dele, há muitíssimo tempo, no começo dos anos 2000, ali por 2001, eu acho, eu estava em São Paulo, e eu vi uma montagem do Felipe Hirsch com o Marco Nanini e a Marieta Severo, chamado Os Solitários, que era Pterodactylus seguido por Homens Gordos de Saia. Eu era um adolescente, um pós-adolescente, quando eu vi isso, assim, eu tinha 20 e poucos anos. E a minha cabeça fundiu quando eu vi a montagem. Limpa, interessante e um texto que pra mim caiu como uma bigorna na minha cabeça. Bom, eu sendo um jovem gay, enfrentando a sombra da AIDS, num mundo assim, tipo, com a internet começando, com poucas referências, assim, né? Ainda muito mais fechado do que a gente tá hoje, né? Hoje, com acesso à informação, com a internet, me parece que os jovens têm mais possibilidade de encontrarem seus iguais, suas referências, né? Então, dentro desse contexto, conhecer esse autor sendo tão contemporâneo e falando de forma tão direta e tão agressiva da relação, né? Desse jovem gay com a sua família, né? Sua família burguesa, super rica, e ele também sendo um burguesinho e tal. E a desconstrução desse mundo através das ações dele, né? E deixando a questão da morte em primeiro lugar, já que o nome do personagem principal, Todd, é a palavra que significa morte em alemão, Tod. Então eu fiquei louco e aí eu logo consegui, por uma encomenda, os textos em inglês dele e aí eu traduzi, tá? Então em tipo 2001 eu fui o primeiro cara a montar Nick Silver em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul. Talvez depois do Felipe Hirsch, o primeiro cara a montar Nick Silver no Brasil. E eu dirigi Pterodactylus como meu projeto de graduação no DAD. Isso foi no final de 2001. E então eu tenho contato com esse texto há muito tempo. E essa, no DAD, na minha formatura de direção, foi a minha primeira versão do texto. Eu já traduzi ele de uma maneira bastante pessoal, trazendo, modificando o contexto da peça, né, de uma família norte-americana super rica para uma família aqui porto-alegrense e tal. Enchi o texto com referências locais. Aí depois, em 2003, 2004, quando eu inauguro fundo a companhia Espaço em Branco, eu faço a segunda transformação no texto e aí transformo ele em extinção, a impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo. O nome do espetáculo dessa época faz alusão à obra do Damien Hirst, que é um tubarão dentro de um aquário de formol, um tubarão morto com a boca aberta, assim. Essa obra, na época, também fundiu a minha cabeça, assim, o trabalho do Damien Hirst, na época, fundiu a minha cabeça por trazer para a arte a morte de uma maneira tão literal e tão concreta, né? O corpo cadáver em suspensão perpétua dentro daqueles aquários de formol, né? E também a ideia da morte como uma impossibilidade para a vida, porque a gente só tem como formular a morte, só o vivo formula a morte não pode se autoformular.
Então, eu achei interessante isso, de tu deslocar a ideia, né? De tu pensar que a morte é uma formulação do vivo. E isso meio que embalou a montagem lá dos anos 2004, Extinção. E agora em Prata Paraíso é minha terceira versão do texto. E aí pensa, né? Daquela versão de 2004 para agora 2016, passaram 12 anos de diferença. Todo o meu trabalho, toda a minha pesquisa entre uma e outra. Então, o Prata Paraíso agora ele já está muito longe do texto do Nick Silver. E eu pego e radicalizo muito mais. Tipo, ainda as montagens anteriores, ainda elas eram meio que binárias em relação ao texto. O espetáculo, de alguma forma, era uma duplicata do texto, só que em formato teatral. E agora não, assim, eu dissolvi as estruturas do texto e com muitos procedimentos. Eu acho que o fundamental deles é não fazer os outros personagens. No Prata Paraíso eu só trabalho com um personagem que é o Todd. E é a partir, né? E eu trabalho ele já não enquanto personagem, mas na perspectiva atual que eu tenho sobre personagem. Eu chamo personagem agora enquanto plataforma de composição. Então agora devido a esse a essa residência artística no gasômetro, eu tive a possibilidade de começar a desenvolver esses trabalhos de ateliê. Até então eu sempre ensaiei como todo mundo onde dava, né? E agora com o ateliê eu pude realmente assim ir criando os espetáculos de uma maneira muito mais delicada e ainda mais experimental do que eu havia feito antes. Então, e elegi alguns temas como sendo centrais do meu trabalho. Eu acho que o ano de 2016 é um momento onde eu digo assim: o meu trabalho de artista é gay. Antes de tudo, eu tô falando sobre o corpo gay e sobre ser gay aqui em Porto Alegre, no Brasil, em 2017. É isso que eu tô falando. E aí eu montei dois trabalhos, né? O Love Me Boy, Kill Me Machine, que é também é um texto meu que vem de muito tempo atrás, de 2006, quando eu estava fazendo Andy Id no Teatro de Arena. Tava lidando com o Andy Warhol e com a pop art. E aí eu escrevi o Love Me Boy, Kill Me Machine quando eu encontro a figura do Alan Turing, antes do filme, etc. E aí eu crio esse texto que é uma autobiografia minha, mas relacionado com o Alan Turing. Na verdade, é uma biografia do Alan sobre mim e minha sobre o Alan, né? Então, por conta dessa residência, eu tive as condições de me colocar numa sala e criar esse solo, né? Love Me Boy, Kill Me Machine, onde eu trato sobre o meu corpo gay, mas aí relacionado à macro-sociedade, ao Estado, e de como as leis e o Estado são incorporados pelo indivíduo, e essa incorporação dessas mecânicas repressoras do Estado acabam criando autorrepressões. E no caso do Alan, o suicídio, né? Ele foi, por ser gay, ele foi julgado e condenado nos anos 50 e sofreu um tratamento de emasculação, né? Castração química. A penalidade por ser gay naquela Inglaterra moderna, vindo da vitória da Segunda Guerra Mundial, eram cápsulas de estrogênio, que é o hormônio feminino. Então o Alan Turing perdeu seu corpo, sua sexualidade e acabou perdendo sua vida inteira, porque ele, ao ter
sido roubado pelo Estado, né? Roubado seu corpo, roubado sua sexualidade. Eles roubaram a ele enquanto pessoa inteiro, né? E aí ele acaba cometendo suicídio. Isso tem muito a ver, assim, na minha leitura, com a ideia do suicidado da sociedade, né? Que o suicidado pela sociedade, que o Artaud, por exemplo, vai desenvolver em relação ao Van Gogh. Só que no meu caso, por uma questão de sexualidade mesmo, né? Então, o Love Me Boy reflete esse meu corpo gay em relação à sociedade e o suicídio, né? O meu temor da morte e as minhas anteriores tendências suicidas, assim, o reconhecimento disso não como uma coisa natural minha, mas de um contexto, né? Antes eu escrevi na coisa que, por exemplo, quando eu saí do armário com 17 anos, eu fui condenado à morte, né? Meu pai me disse, tu não vai viver até os 21 anos, tu vai morrer de AIDS antes. Então Love Me Boy é sobre isso, é quando esse estado repressor ele se incorpora no indivíduo, né? E então a repressão de fora vira a autodestruição por dentro. E o Prata é o duplo do Love Me Boy Kill Me Machine, né? Então eu vou aí desenvolver o Prata em relação a esse corpo gay, só que numa esfera mais paradoxalmente micro barra macro. Por que micro? Porque em primeiro lugar, no Prata eu vou contrastar esse corpo gay com o corpo da família, né? O texto do Nick Silver, para mim, é hiper apetitoso por trazer esse confronto entre o indivíduo gay, entre a morte e tudo que é lado B e tudo que é desconcertante, né, incorporado nessa figura do Todd em relação à família disfuncional dele. A família disfuncional dele, a mãe, o pai, a irmã e o namorado da irmã, são simplesmente marionetes da sociedade, né? O pai dele é um banqueiro, a mãe dele é uma socialite, a irmã dele é um deboche de tudo que tem na adolescência, seus modismos, desde ser vegano até, sei lá. Só que no Prata Paraíso eu abro esse conflito para camadas mais profundas, assim. Então, eu trabalho o Todd como plataforma de composição. Eu empresto o meu poder de encenador para essa figura que é uma figura fictícia. E eu, durante os ensaios, eu sempre falava assim para mim mesmo e para os meus atores. Que o Todd faria? Isso é uma peça que o Todd está fazendo. É a morte que está encenando um trabalho. É a própria morte que está fazendo um trabalho. Não somos nós. Nós somos só, digamos, os artesãos disso. Mas, na verdade, o conceito, as ideias e as imagens, né, são do Todd. Então eu pego esse personagem e eu transformo ele no próprio encenador, assim, né? Eu ficava perguntando para ele, assim, tá aí, isso é todiano? Como é que é isso? E nessas começam a emergir muitas coisas. Uma delas é a relação do Todd com figuras mais amplas da morte. Então eu vou relacionar o Todd com as mitologias tradicionais de alguns deuses da morte. Então aqui no Brasil eu vou encontrar o Obaloé, que é o deus que preside a doença e a saúde. Vamos lembrar que a peça tem HIV e que acaba contaminando outros personagens, né? Então a contaminação, as doenças, a saúde e a doença, a morte, né? Então uma das máscaras que o Todd vai ter, de máscaras que são maiores, que ampliam ele, né?
de um reconhecimento assim, ele é um jovem artista com HIV, para um plano mais complexo e talvez arquetípico, né? Ele é a morte. E a morte usa muitas faces, e faces gigantes, máscaras, né? Que máscaras são essas? Então, a máscara de Obaluaê, que não mostra o rosto, porque seu rosto é uma caveira e seu corpo está coberto de chagas. Mas as chagas também são pérolas do mar, porque é essa a riqueza dele também, né? A riqueza, o domínio sobre a doença é também a riqueza da saúde, né? E que outras figuras são essas? Bom, na mitologia grega, Hades, o invisível, não se vê a morte, ela é sempre presente, ela é riquíssima, porque o reino dos mortos sempre cabe mais um, está sempre sendo alimentado. E mais, é do fundo da terra que brotam os metais, o ouro, a prata, o cobre. É do fundo da terra que as plantas são alimentadas. Os mitos de fertilidade sempre passam pela morte. A semente sempre tem que ir ao inferno para depois brotar, né? Então é essa outra faceta que eu vou trabalhar no Prata Paraíso sobre o Todd, né? O Todd também é o Hades. Mas que mais? O Todd também é Shiva, né? E isso está expresso em cena enquanto imagem, né? Shiva faz parte da Trimurti, que é a sagrada trindade hindu, que é Vishnu, Brahman e Shiva. Brahman é a criação infinita. Vishnu regula a realidade, ele dá as formas. E Shiva destrói tudo, porque senão essa destruição não há movimento, né? A realidade iria ficar tipo embotada de coisas sem ter uma dissolução, se fosse só criação e manutenção, né? Então é isso que forma um ciclo que dá movimento. A morte faz com que a vida se mova, né? Então Shiva, Hades e Obaluaê são amplificações dessa figura do Todd. Então, enquanto no Love Me Boy, Kill Me Machine eu vou me confrontar com o Estado, com as leis, né? Com as regras, no Prata Paraíso eu vou me confrontar com a família e com as máscaras mais antigas e maiores, né? E que ampliam esse conflito do individual para o coletivo, né? Do homem em relação à própria morte. Lembrando que a segunda versão que eu fiz desse texto chamava-se Extinção, justamente por conta disso. É uma peça que eu considero uma escatologia, que é um mito contemporâneo, um mito que eu formulei a partir do Nick Silver e de todas as referências que eu levantei sobre o fim do homem e sobre o fim da civilização, desta nossa civilização como a gente compreende. A peça é uma metáfora de tudo isso, né? Além disso, além da afirmação gay, além do incorporar as questões da morte, não para morrer, mas para viver mais. Esses são os paradoxos lindos da arte, né? Que a gente, ao falar da morte, está celebrando a vida. Que ao falar da doença, está falando sobre saúde. Né? Além de tudo isso, né? E por conta dessa celebração de ser gay e de estar vivo aqui, de ser artista e de poder fazer tudo isso, vem à tona a minha relação com um monte de artistas gays que nos anos 80 foram fulminados pelo HIV, né? Que é o Klaus Nomi, que foi um dos primeiros caras lá em Nova York que contraiu o vírus e é um dos primeiros artistas da música que vai trabalhar com videoclipe enquanto suporte para além da música, né? Suporte das suas criações, e ele vai deixar um testamento muito forte, que quando eu vi ele assim eu disse, meu Deus, isso é um tesouro, e vira uma das partes que eu mais gosto do Prata Paraíso, que é a sequência das facas, que acaba com uma ópera. Aquela ópera é o Klaus Nomi, esse artista gay, alemão, americano, que vai pegar uma área do Purcell,
que é aquela que acaba com Remember Me, que é o Lamento de Dido, e ele vai transformar isso num videoclipe, onde ele canta, né? E ele já tá sabendo que ele tá com HIV e, tipo, um ano depois ele morre, né? Então ele deixa um testamento em forma de vídeo e de canção, pegando uma música antiga e contextualizando nessa Nova York New Age do começo dos anos 80, né? Onde a cena gay, assim, tá vindo com força total, junto com outros artistas que também morreram de HIV, tipo Robert Mapplethorpe, entre outros aqui no Brasil, o Leonilson, que é de uma geração um pouquinho posterior, e o Cazuza, etc. Então, nessa área do Lamento do Dido, ele canta, né? Ela canta, a Dido, né? Remember me, but forget my fate, porque ela se mata, né? Então isso entra na obra dele como tipo, né? Lembre-se de mim, lembre-se da minha obra, da minha vida, de quem eu fui como pessoa e do que eu deixo enquanto obra de arte, mas esqueça o meu destino, que foi foda no caso dele, né? Ele morreu super jovem de HIV. Ele é um dos, assim, primeiros que foi levado, né? Numa época que nem se sabia o que era o HIV direito. Então, o Prata Paraíso, assim, e o Love Me Boy, eles vêm com muito poder disso, de afirmação gay, de afirmação de uma arte que é pessoal, e de colocar esses temas em primeiro lugar e celebrar esses artistas e celebrar a possibilidade de ser gay e de fazer uma arte afirmativa e contestadora socialmente, extremamente política, extremamente engajada e questionadora, né? Sobre isso, sobre a relação do homem gay com o Estado e com a família e com uma camada ainda mais arquetípica, né? Que é dos deuses e tipo do homem em relação à finitude.